Autodomínio não é um conjunto de hábitos. Autodomínio é um estado de espírito, não é um conjunto de hábitos. Por quê? Um conjunto de hábitos, geralmente, ele se refere a uma disciplina. E essa disciplina, ela pode ser externa ou interna. Por exemplo, se você é um militar, ou se você entra numa academia, por exemplo. Aquele hábito, ele pode te fornecer uma disciplina, mas ele jamais é uma autodisciplina, porque ele é um hábito externo. E muitas vezes é dado por outras pessoas. Por exemplo, seu nutricionista manda você comer tal coisa, em tal horário, de tal forma, certo? Isso é uma disciplina, é externo a você. Ou, por exemplo, se você entra no exército, ou você é um militar, aquela disciplina daquele regimento, você tem que ter aquela disciplina. Mas não significa que você tenha autodisciplina, porque tudo que é auto se refere a si mesmo. E, e autodisciplina seria a autocapacidade de se disciplinar. Se todos os militares e se todas as pessoas que vão no nutricionista tivessem a autodisciplina, não teria necessidade do cara lá do regimento passar o regimento para a pessoa, porque ela já tem a capacidade de se autodisciplinar. Mas como isso não é verdade, é, às vezes a pessoa precisa de uma disciplina externa a ela. Bom, primeiro ponto é esse. A disciplina, autodisciplina e autodomínio são coisas diferentes. E o que é o autodomínio? Não é esse conjunto de hábitos, é um estado de espírito. E o que esse estado de espírito produz? Ou qual é a vantagem de você ter esse estado de espírito? Primeiro, que a partir do autodomínio, você vai formar os seus próprios hábitos. A partir do seu autodomínio, você vai definir o que você fala, o que você faz, por que você faz. Porque muitas vezes as pessoas dependem de uma autoridade externa para falar para elas o que ela tem que fazer, como que ela tem que pensar, o que ela tem que como que ela tem que agir e esse tipo de coisa, né? Que a gente tá cansado de ver já hoje em dia, né? E o autodomínio seria isso, seria o estado de espírito que é capaz de tomar as suas próprias decisões, ou seja, é um autogoverno, é o governo de si mesmo, das suas emoções, das suas ações, das suas palavras, é, em função da sua autonomia, certo? É uma coisa autorregulada, por assim dizer. E logo daí já vem a questão, assim. Não, antes de falar sobre como, né, a gente chega no autodomínio, né, que é uma virtude que tem que ser conquistada, vou falar um pouquinho mais e mais sobre esse autodomínio aqui no canal. O que mais que eu posso falar sobre o autodomínio? É um estado de espírito também que ele tem um caráter duplo, na verdade. Ele é o seu próprio poder de ação sobre as pessoas ou sobre os fatos e a incapacidade das circunstâncias ou dos fatos agirem em você a partir de dentro. A partir de dentro. Por exemplo, você não é suscetível a uma crítica, a uma ofensa, uma adversidade, uma circunstância externa. Claro, você é suscetível externamente, mas de dentro, a partir do seu coração, você não é abalado, ou aquilo não te tira do centro, aquilo não te tira do eixo. E você ainda consegue tomar suas decisões, consegue falar o que você quer falar, fazer o que você quer fazer, sem ser abalado por por coisas externas, né? Por assim dizer. E ela tem esse caráter duplo, você não ser abalado por coisas externas e também a sua própria capacidade de ação. O autodomínio tem esse caráter duplo. É a incapacidade do exterior agir dentro de você, do seu coração,
Claro, você tá suscetível a qualquer coisa. Um acidente, as circunstâncias externas, as pessoas. Mas assim, se você não tiver o autodomínio, você é suscetível a partir de dentro. Ou seja, você sai de si mesmo. E quem não tem autodomínio é o que acontece. Às vezes a pessoa fala o que o outro quer ouvir, ela faz o que o outro quer fazer, ou seja, ela não governa a si mesma. E ela é refém de situações externas. E tem o outro lado, que é o próprio poder de ação da pessoa. E o que esse poder de ação é? Simplesmente a capacidade de você agir de acordo com o seu ideal, com aquilo que você acredita que é certo, com aquilo que você acredita que é justo, com aquilo que é o seu ideal, com aquilo que é o seu objetivo. É você agir de acordo com seus próprios interesses, bem dizendo, né? Mas assim, não que isso seja uma coisa mesquinha. Não, seus interesses têm que ser coisas altas, têm que ser coisas boas, justas, santas e etc. Mas assim, você agir de acordo com seus próprios interesses e seus objetivos. E aí, falado um pouquinho mais, né? Depois em outros vídeos eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Como, né, que a gente alcança o autodomínio? Bom, primeiro de tudo, você vai ter que passar por muitas situações que são contrariedades. São humilhações, são ofensas, são críticas, são dificuldades no trabalho, no relacionamento, na vida, a morte de pessoas, tem que ter traumas. Não que você tem que buscar essas coisas, mas você tem que ter uma experiência, nem que for imaginativa, daquele sofrimento. Você tem que experimentar, de alguma maneira, esse sofrimento. E individual ou coletivo, né? E você tem que experimentar. E, e também os seus traumas, né? Que acho que não é uma coisa que as pessoas têm que buscar muito isso, né? Porque é simplesmente você vivenciar, tornar consciente as, as dificuldades, as, as situações, as circunstâncias, os traumas, os medos, tudo isso. É você tornar consciente. Esse é acho que o primeiro ponto. Você ter passado e se você não passou, não precisa procurar, porque vai acontecer uma hora ou outra, porque o sofrimento faz parte da vida. E é você simplesmente tornar consciente o seu sofrimento. Não é uma coisa que você tem que buscar, porque sofrimento faz parte, todo mundo passa por ele. E é você reconhecer o seu sofrimento. E externo ou interno, né? Não importa. Ah, sim. Primeiro é tornar consciente, né? Cognoscível o sofrimento e as circunstâncias, as suas emoções e as coisas que vêm de fora que te afetam e que te causaram algum dano de alguma maneira. É basicamente isso. E também é você reconhecer, você ter o conhecimento do seu próprio limite, da sua própria fraqueza, da sua própria imperfeição, dos seus pecados, daquilo que você sobretudo diante de Deus. Né? Se você tem religião, melhor ainda. Porque assim, quem você é diante de Deus? É só isso que importa. Não importa o que seu pai pensa, o que sua mãe pensa, o que seu avô pensa, o que seu amigo pensa, o que seu coleguinha do trabalho pensa, o que seu vizinho pensa. Não importa nada disso. Só importa quem você é diante de Deus. Quem é você? E assim, você aumentar o seu conhecimento da sua própria fraqueza, do seu próprio pecado e da sua própria ignorância sobre as coisas, né? A incapacidade mesmo, né? Reconhecer a impotência que a gente tem diante de várias coisas, várias coisas mesmo. E a gente é impotente em várias situações, infelizmente, claro. Tem coisa que tem solução que a gente não sabe e que outras pessoas sabem. Mas existe uma grande impotência num plano maior, né? Que a gente não é capaz de controlar várias coisas. E assim, por que que o autodomínio, ele precisa dessas duas coisas? Você precisa desse sofrimento externo,
e que você não tem que buscar de forma nenhuma, mas que você tem que reconhecer na sua consciência, né? Os seus traumas, os seus medos, as suas dores e por aí vai. E por que que ele precisa também desse conhecimento da sua pequeneza, da sua fraqueza, das coisas erradas que você fez. Às vezes a pessoa te acusa de alguma coisa, ela fala assim, você é, sei lá, você é, sei lá, vamos ver. Você é fornicador, você é traidor. Tipo assim, a pessoa pensa que aquilo ali é o seu pecado, né? Ela fala isso pra você. E, tipo assim, ela não sabe que você é capaz de fazer coisas muito piores. E que talvez você já tenha feito coisas muito piores do que isso. E aquilo ali que ela tá retratando é uma coisa assim, sabe? Sobre você mesmo que é tão pequena que não faz sentido você rebater. Tá vendo? Como isso já vem de um autodomínio? A pessoa te xinga de qualquer coisa, fala que você é ladrão, adúltero, preguiçoso, mentiroso, viado, seja o que for. E tipo assim, se você não tem a consciência do que realmente você é diante de Deus e quem é você, você se torna frágil. Você é movido porque os outros dizem, porque até pelo que os outros pensam, né? Você fica imaginando, nossa, será que o fulaninho ali tá pensando bem de mim? Cara, o fulaninho não vai pensar bem de você. Ele não tá pensando em você, primeira coisa. Segunda coisa, se ele pensar de você, provavelmente não, com certeza absoluta, ele vai pensar errado sobre você. E terceiro, não fede nem cheira. Não fede nem cheira o que o outro vai pensar de você. Porque a chance dele errar é, tipo assim, é quase certa. E dele acertar alguma coisa, ele pode acertar uma coisa pequena sobre você. E mesmo que ele acerte uma coisa pequena, geralmente é te depreciando. E assim, se o cara acerta uma coisa te depreciando, que você sabe que você é bem pior do que aquilo que ele tá imaginando, né? Ele tá falando uma coisa e ele pensa, nossa, eu tô ofendendo o sujeito. Tipo, não sabe que você é capaz de fazer coisa bem pior do que aquilo. E a gente tem que saber disso. Ninguém tem que saber, a gente tem que saber. Falar assim, você tá me falando que eu sou ladrão, mas eu sou pior do que o ladrão. Eu posso ser 10 vezes pior do que o ladrão. Já mete o louco logo. Fala assim, eu posso fazer uma coisa sem motivo nenhum. Entendeu? Às vezes o ladrão tem até um motivo e eu posso fazer uma coisa sem motivo. Então não tem por que você se deixar levar por essas coisas. E esse conhecimento é ele que vai gerar o autodomínio em você. Esse conhecimento ele vai gerar o autodomínio. Tanto o conhecimento interno das suas fraquezas, das suas limitações e de um monte de coisa que compõe a gente. E também das coisas boas, é claro. As suas virtudes, as suas forças. O que você faz certo, o que você faz bem. Tudo isso você tem que conhecer. Ninguém pode falar pra você o que você é, uma pessoa externa. Só Deus pode te falar quem você é. E na sua consciência você tem que reconhecer isso, não adianta. E também o sofrimento externo, né? Você tem que passar por essas circunstâncias, vários tipos de experiência, pra você ter uma noção, assim, mais equilibrada do peso que aquele sofrimento tem sobre você, aquela circunstância, aquela pessoa, aquela situação, aquele trauma que você passou, tudo isso, tudo isso. Você tem que ter uma consciência disso, para você não se deixar levar por qualquer situação. Então, acho que era isso. Esse era o tema desse vídeo. Espero que você tenha gostado. E é isso.